A fama é um negócio imprevisível. Um dia você tá no topo, sendo amado por milhões de pessoas. Porém, no outro dia, tudo desmorona e seu nome vira motivo de piada ou até mesmo de ódio. Algum desses famosos consegue ter um final feliz, mas outros, bom, não tão felizes assim. E hoje a gente vai falar sobre isso. Celebridades que tiveram suas carreiras completamente destruídas, seja por polêmicas, escândalos ou decisões ruins, seja às vezes por elas mesmas ou por culpa de outras pessoas. Vamos começar falando de um bem clássico aqui, Michael Jackson. O Michael já nasceu destinado a virar uma estrela. Desde pequeno ele mostrava um talento absurdo para a música. E seu pai, Joseph Jackson, percebeu isso rapidamente. Mas de vez em apoiar o filho de uma forma saudável, Joseph decidiu transformá-lo em uma máquina de sucesso a qualquer custo. Michael começou sua carreira ainda criança, no grupo The Jackson 5, ao lado dos seus irmãos. A banda fez um sucesso gigantesco, fazendo hits atrás de hits. Mas por trás do brilho dos palcos, a realidade era um pouco mais sombria. Joseph era extremamente rígido e abusivo também. Ele forçava Michael e seus irmãos a ensaiar por horas, sem descanso, e qualquer erro eram punidos com agressões físicas e verbais. Michael cresceu com medo do próprio pai, e relatos indicam que Joseph não apenas batia nele, mas também o humilhava constantemente, chamando-o de nariz de abóbora e ridicularizando a aparência do próprio filho. O trauma dessa infância perseguiu Michael por a vida toda. Ele se tornou obcecado com a sua própria aparência. Fez inúmeras cirurgias plásticas e acabou desenvolvendo uma relação complicada com a própria identidade. Mesmo com todo sucesso, ele nunca conseguiu escapar totalmente das marcas deixadas pela relação do seu pai. Michael Jackson cresceu e se tornou um dos maiores artistas da história da música, uma carreira solo explosiva. Ele revolucionou o pop, quebrou recordes e fez uma fortuna. Cara, o cara fez muito dinheiro. O cara fez dinheiro pra caralho. O cara literalmente dominou a indústria musical. Mas apesar de toda essa fama e dinheiro, Michael nunca foi completamente feliz. Ele sempre dizia que sua infância tinha sido roubada por conta dos treinos abusivos do seu pai. Então, talvez para compensar isso, ele decidiu criar um verdadeiro paraíso infantil em sua casa, o famoso Neverland Ranch. O lugar parecia saído de um conto de fadas, com parque de diversões, zoológico e todo tipo de atração para crianças. E Michael gostava de estar cercado por elas, porque dizia que se sentia mais confortável com crianças do que com adultos. Uma pessoa que iria bastante em Neverland era Macaulay Culkin, que virou um dos melhores amigos de Michael. Só que de repente começou a surgir acusações pesadíssimas, alegações de que Michael abusava das crianças que iriam até Neverland. O mundo virou de cabeça para baixo. Músicas, séries e filmes começaram a fazer piadas e referências a ele, como se fosse um predador. O Eminem fez uma música que zombava dessas acusações. Porra, Eminem, eu gosto de você pra caralho, mas aí você cagou no pau, hein? Mas a história era muito mais complicada do que parecia. Diferente do que muita gente acredita, nunca houve provas concretas contra o Michael. Inclusive, Macaulay Culkin, que chegou a dormir na mesma cama que ele, disse que nunca viu nada de errado e que Michael era apenas uma pessoa inocente. Na verdade, algumas evidências sugerem que as acusações foram um esquema para arrancar dinheiro do Michael. Um do pai das crianças supostamente manipulou o filho para dizer que ele foi abusado, apenas para conseguir dinheiro em um acordo judicial. Esse caso foi tão gigante que até o FBI investigou Michael por anos, vasculhando cada detalhe da vida dele. E no final não encontraram absolutamente nada. Inclusive, um dos primeiros pais que começou tudo isso, que denunciou Michael pela primeira vez, anos depois tirou a própria vida. Michael Jackson não teve sua carreira completamente destruída, mas as acusações deixaram uma mancha na sua imagem para sempre. Muita gente pegou ódio mortal dele. Um dos maiores artistas da história teve seu legado manchado por acusações que até hoje não foram comprovadas. Inclusive, um bônus aqui, tem um episódio de South Park onde eles usam o Michael, eles fazem muita piada sobre o Michael ser obcecado por crianças. Mas no final do episódio, eles defendem o Michael. Eles chamam ele de demente por ser obcecado por crianças, mas falam que é porque ele não teve uma infância e que ele não quer que isso aconteça com outras crianças. Opa, esperem. O cara não é negro? Caralho, o filho também não? Pode ser que ele seja negro, mas não aparente. Vá pro inferno! Nunca mais vou prender o inocente, a não ser que ele seja mesmo negro. E já que eu falei dele,
a gente tem o Macaulay Culkin, um dos maiores atores mirins de todos os tempos, se não o maior de todos os tempos. Aquele loirinho com cara de playboy do Esqueceram de Mim, que geral tem na memória como aquele moleque que aprontava pra caralho em casa. Mas o que pouca gente sabe é que a vida dele por trás da tela foi bem mais turbulenta do que parece. Macaulay não teve uma infância fácil. O que muita gente não sabe é que ele tinha uma família bem diferente da maioria das crianças do Hollywood. Ele cresceu em uma casa apertada, com 9 pessoas nela. Sim, a família era grande pra caralho. Era o pai, a mãe e os 7 irmãos. Mas mesmo com todas as dificuldades financeiras, o pai de Macaulay, o Kit Culkin, tinha um sonho, ser ator. Só que claro, ele nunca conseguiu. Então a solução foi bem simples: empurrar o sonho dele nas costas dos filhos. E foi aí que Macaulay Culkin começou a brilhar. Macaulay demonstrou muito talento desde cedo, e o seu pai sempre levava para fazer testes de filmes. Com isso, Macaulay Culkin conseguiu um papel aqui, outro ali, e ele até que ganhava um dinheirinho maneiro, sabe? Era o bastante para sustentar uma família de 9 pessoas, mostrando que de fato ele tinha muito talento para atuar. Mas foi só em 1990 que de fato ele estourou. Afinal, foi em 1990 que o filme Esqueceram de Mim saiu. Foi um sucesso absurdo. O filme fez grana pra caralho, sério, fez muito dinheiro. E com isso, Macaulay Culkin e sua família mudaram para uma casa bem maior. E casa, eu acho que tô sendo modesto, o bagulho era uma mansão. Macaulay Culkin tava com muito dinheiro. Só que o pai do Macaulay obrigava ele a dormir no sofá. Ele fazia isso pra fama não subir na cabeça do moleque. Ou seja, resumindo aqui pra vocês o que ele quis dizer: cara, olha filho, você vai pagar uma mansão pra gente, você vai pagar comida, quarto, a moradia nossa, mas você vai dormir no sofá, tá? Você vai comer água com bosta e a gente come do melhor. E o pai de Macaulay Culkin, o Kit Culkin, era o responsável por gerenciar sua carreira. E ao invés de apoiar o seu filho, ele viu o garoto como uma máquina de dinheiro. Ele forçava o Macaulay a trabalhar sem parar, assinava contratos por ele e pressionava os estúdios para que o seu filho estrelasse em mais e mais filmes. A pressão era tanta que Macaulay chegou a filmar 5 filmes em um único ano. Tipo, 5 filmes em um ano, cara, é muita coisa, sério, é muita coisa mesmo. Se já é muito trabalhoso para um adulto ter que fazer isso, agora imagina uma criança fazendo. Então, com apenas 14 anos, Macaulay tomou uma decisão muito inteligente. Ele se emancipou legalmente dos pais. Isso significa que ele cortou laços financeiros e passou a ter total controle sobre a sua própria vida e seu dinheiro. E a primeira coisa que ele fez foi bloquear o acesso dos pais à fortuna que ele acumulou com os anos de trabalho forçado. Até que com 17 anos ele se mudou para um apartamento bem humilde e basicamente se aposentou da atuação. Era como se ele quisesse se afastar de tudo que lembrava sua infância, incluindo Hollywood. Ele simplesmente sumiu das telas. Cara, tipo, o moleque sumiu, mano. Tipo, o cara parou de fazer filme. Para o público, era difícil entender como um ator tão talentoso e famoso simplesmente sumiu assim do nada. E bom, caso você não entendeu, o moleque tava com a vida feita e aposentado aos 15 anos. E nos anos 2000, com dinheiro suficiente para viver sem precisar trabalhar, Macaulay entrou em uma fase bem conturbada. Em 2004, ele foi preso por porte ilegal de drogas. Isso aí caiu na mídia, geral ficou falando. Sério, surgiu um monte de coisa falando sobre isso. E daí começaram a surgir os rumores de que ele estava completamente perdido no mundo das drogas. E pra piorar, nesse ano, o Michael Jackson estava sendo acusado de todas aquelas acusações que eu falei. Como eu disse antes, o Macaulay Culkin foi lá, falou no tribunal que o Michael nunca tinha feito nada com ele, que ele era uma boa pessoa e essas coisas. Mas cara, pensa como é ruim, tipo, você ir no tribunal do seu amigo, ir na justiça lá, falar que o seu amigo, tipo, mano, seu amigo tá sendo acusado de coisas horríveis. A situação ficou ainda mais pesada em 2008, quando a sua irmã Dakota Culkin morreu tragicamente ao ser atropelado. E essa perda pode ter contribuído para que ele usasse ainda mais drogas. Com o tempo, começaram a circular fotos com a aparência dele muito escrota. Sério, o cara tava muito feio, magro demais e com o rosto cansado, o que aumentou rumores de que ele estava viciado em heroína. Porém, isso foi desmentido pelo próprio Macaulay Culkin. Ele admitiu sim que usava algumas drogas, mas ele garantiu que nunca esteve viciado em heroína ou outras drogas pesadas. Para piorar, seu pai reapareceu na mídia dizendo que tinha perdido o filho para as drogas.
Era um comentário cruel vindo de alguém que destruiu a infância do próprio filho. Mais tarde, essa informação foi desmentida, mas o estrago já estava feito. Em 2013, Macaulay ressurgiu na mídia, mas de um jeito bem inesperado, criando uma banda chamada The Pizza Underground. E sinceramente, foda-se, banda mais foda-se que tem. Mas pelo menos, nessa época, sua aparência já estava bem melhor. E ele parecia estar levando uma vida de um jeito bem mais leve. Até que aconteceu uma surpresa em 2023. Macaulay recebeu uma homenagem incrível. Ele foi imortalizado na calçada da fama. E nesse dia, ele apareceu ao lado da sua esposa, Brenda Song, aquela asiática lá do Zack Code. O casal tem 2 filhos juntos, uma menina e um menino. E a menina recebeu o nome de Dakota, em homenagem à irmã falecida de Macaulay. Foi um momento bem da hora, sabe? Bem emocionante, porque ninguém sabia que eles estavam juntos. Macaulay meio que sumiu da mídia. Hoje, Macaulay Culkin leva uma vida bem tranquila. Às vezes ele aparece aqui e ali, participa de alguns projetos, mas nunca fez o grande retorno à atuação. Ele nunca mais quis se submeter à rotina de Hollywood. Dá pra entender muito bem o motivo. Agora imagina se Macaulay Culkin nunca tivesse se afastado da atuação. Ele já era um dos maiores atores mirins, se não o maior de todos os tempos. Se tivesse continuado, poderia ter se tornado um dos maiores astros do cinema. Afinal, ele tinha carisma, talento e uma presença única na tela. Mas infelizmente, o que deveria ter sido uma carreira brilhante foi destruído pelo próprio pai. A verdade é que no fim das contas, Macaulay Culkin perdeu o interesse em atuar, porque a infância dele foi roubada. O que para muitas crianças é um sonho, para ele se tornou um pesadelo. Se o pai dele não tivesse sido um arrombado, filha da puta, talvez hoje Macaulay Culkin com certeza seria um dos maiores atores vivos. Se bem que ele já é, né? Mas pelo menos ele está bem, ele conseguiu escapar do ciclo de abuso, criou uma família e leva uma vida feliz, longe das câmeras. E talvez essa seja a maior vitória que ele poderia ter. Agora a gente tem o caso Britney Spears. Ela não era apenas uma cantora, ela era um fenômeno. Porém, por trás da imagem da tal princesa do pop, existia uma jovem que cresceu sob uma pressão absurda. Em 1998, com apenas 16 anos, ela lançou Baby One More Time. E o clipe com o icônico uniforme de colegial virou um fenômeno mundial. Após isso, ela lançou vários sucessos. Ela quebrava recordes e vendia milhões de álbuns. Desde o começo da carreira, Britney foi moldada para ser vista como uma princesa do pop, quase como se fosse uma versão real da Barbie. Mas isso criava um problema. Ela não podia fazer nada que fugisse desse padrão. A indústria queria que a Britney fosse inocente e sensual ao mesmo tempo, criando um paradoxo impossível de fazer, cara. Tipo, mano, como é que ela vai ser inocente e sensual ao mesmo tempo? E as coisas só pioravam nas entrevistas. Perguntas absurdas e, mano, totalmente sem noção, sabe? Tipo, pergunta de imbecil era feita. Uma coisa que era bem famosa nessa época era discutir sobre a virginidade da Britney Spears. Cara, por algum motivo, o pessoal era maluco, era obcecado nisso. Not going to have sex before your marriage. Why? Is that a standard that is hard to live up to? No, not at all. Some speculation about your virginity and whether you are a virgin or not. Cara, não foi só essa vez. Frequentemente perguntavam pra ela sobre isso. Tipo, cara, e daí se ela é ou não, mano? Foda-se, cara. Em meio a tudo isso, Britney começou a namorar o Justin Timberlake. O casal era visto como um conto de fadas da música pop. O casal perfeito dos anos 2000. Mas quando o namoro terminou, o Justin fez questão de fazer a Britney parecer como uma vadia da história. A mídia dizia que Britney havia traído Justin, e ele alimentou isso com músicas e clipes, onde sugeria que a Britney foi infiel. E nisso, a Britney, ela foi atacada, ela foi chamada de vadia os caralho, mano. Sério, o público caiu matando nela nessa época. If I had an opportunity to shoot Britney Spears, I think I would. Oh, that's horrible. Well, she's the example for kids and how hard it is to be a parent and keep all of this away from your kids.
Well, that's really sad. Você não entendeu errado, cara. A jornalista falou que queria dar um tiro. Tipo, caralho, mano. Porra, tá tudo errado nisso aí, cara. A mulher falou que queria dar um tiro na outra. E anos depois, a verdade foi meio que descoberta. Justin era quem traía a Britney, constantemente ainda. Porém, a Britney sim traiu o Justin. Ela deu um beijo na boca de um dançarino dela. Foi só um beijo que rolou, mas ainda assim é traição, né? Mas, cara, pode ter certeza que o Justin, ele fazia muito pior. You did something that caused him so much pain. What did you do? I was upset. I was upset for a while. But you said, I've only slept with one person in my whole life. And yet he's left the impression that you weren't faithful. I think everyone has a side to their story. Porém, cara, ela não se ajudava, mano. Tipo, cara, olha essa pergunta. Por que ela respondeu desse jeito, cara? Mó resposta sem pé nem cabeça, né? Mais ainda sobre o caso dela com o Justin. Cara, recentemente ela revelou que durante o relacionamento com o Justin, ela engravidou. Mas segundo ela, Justin não queria o bebê. Ele pressionou a Britney a fazer um aborto, eu acho que eu posso falar isso, né? Dizendo que não estavam prontos para ser pais. A Britney contou que ela tava toda fodida, que ela tava devastada, que queria aquele bebê, mas cedeu à pressão de Justin. E sabe qual que é o mais filha da puta, cara? Enquanto ela passava pelo procedimento doloroso lá, vocês sabem, né? Justin estava ao lado dela tocando violão. Enquanto a Britney passava por um momento foda, né? Por um momento difícil, Justin estava relaxando e tocando violão, como se nada tivesse acontecido. Caralho, mano. Caralho, que absurdo, cara. E com tudo isso acontecendo, dela terminando o namoro dela perdendo o filho, dela sendo hateada pelo público e pela mídia, cara, ela acabou tomando umas decisões bem precipitadas. E foi assim que ela tomou uma decisão impulsiva de casar com um amigo dela. O casamento durou apenas 55 horas antes de ser anulado. Muita gente riu da situação, mas inclusive eu tô rindo aqui agora. Mas na verdade, aquilo foi um reflexo do desespero dela. Se antes a Britney era tratada como uma queridinha da mídia, agora ela era tratada como um alvo. Os paparazzis perseguiam ela 24 horas por dia, esperando qualquer deslize para vender fotos e criar escândalos. Ela não podia sair de casa sem aparecer uma porrada de NPC com flashes e perguntando pergunta idiota. I'd like to thank Jesus Christ and my family. You're not going to have sex before your marriage. Why? Is that a standard that is hard to live up to? E foi nesse período que a mídia começou a espalhar boatos que a Britney estava usando drogas, mas a verdade era meio que outra. Britney estava sendo medicada com remédios pesados. Foi revelado depois que Britney era obrigada a tomar remédios, mesmo sem precisar. Isso não era um tratamento, era um controle. Sua própria família a forçava a ingerir substâncias para mantê-la sedada e mais fácil de manipular. Esse abuso psicológico e físico foi meio que fudendo a saúde mental dela. Então foi nesse momento que aconteceu um dos momentos mais lendários e também triste da vida dela. Em 2007, o mundo assistiu Britney Spears entrar em um salão de beleza e raspar o seu próprio cabelo. Cara, pensa comigo um pouquinho, se já é tipo meio chocante quando um homem decide raspar a cabeça do nada. Imagina uma mulher fazendo isso, tipo do nada, ainda mais em 2007. Depois ela explicou que ela tava cansada de ver as pessoas mandando nela e ela não poder fazer nada. Então ela ficou tão desesperada em poder fazer alguma coisa que ela foi lá e raspou a própria cabeça. E se 2007 já tinha sido um inferno para Britney, 2008 foi ainda pior. Ela estava no meio de um divórcio bem complicado e estava tendo uma batalha pela guarda dos filhos. Em janeiro de 2008, Britney deveria devolver seus filhos para o ex-marido, como mandava o acordo de custódia, mas naquele dia algo nela quebrou. Afinal, ela se trancou no banheiro com as crianças e se recusou a entregá-las. A mídia nesse dia falou que ela estava sequestrando os filhos, que tinha perdido totalmente a sanidade. Cara, esse dia foi foda, tipo, foi um caos completo, porque, pra você ter noção, helicópteros foram chamados, certo? Tipo, cercaram a casa dela de helicópteros e a polícia cercou a casa dela também, cara. Depois de horas de tensão, a Britney foi retirada de casa em uma ambulância, cercada por dezenas de fotógrafos, registrando cada segundo do momento mais vulnerável da sua vida. Aquela cena era o reflexo de uma mulher que foi explorada a vida inteira e que naquele momento só queria manter o que restava da sua única felicidade,
seus filhos. E nesse momento, a justiça decidiu que aquilo era prova que a Britney não estava bem. A decisão foi rápida. Britney foi colocada sobre uma conservatorship. O que isso significa? Bom, que ela não poderia mais tomar nenhuma decisão sozinha. Ela não poderia mais controlar o seu dinheiro, ela não poderia mais decidir onde queria morar e ela não poderia mais fazer nada sem a permissão do seu tutor. E adivinha quem foi escolhido para esse papel? O mesmo homem que já tinha explorado a Britney a vida toda. Seu pai, Jamie Spears. Britney aceitou a conservatorship porque naquele momento ela sabia que ela precisava de ajuda. Mas a única coisa que ela contestou desde o início foi que o responsável fosse o pai dela. Mas não teve jeito, foi o pai dela. E a partir daquele momento, a vida dela já não era mais dela. O argumento para esse conservatorship é que Britney não estava bem mentalmente. Mas sabe o que é foda, cara? Sabe, tipo, putz, que merda. É que clinicamente ela estava bem. Ela nunca foi diagnosticada com uma doença mental grave que justificasse esse nível de controle. Só que isso não importava mais. O pai dela assumiu o controle de absolutamente tudo, principalmente do dinheiro dela. E o mais absurdo, mesmo sendo considerada incapaz para cuidar da própria vida, Britney trabalhou sem parar nos anos seguintes. Ela lançou álbuns e ela fez turnês gigantescas. E quem ficava com a maior parte do dinheiro? O pai dela. Ela era literalmente forçada a trabalhar sem receber uma recompensa justa por isso. Enquanto isso, sua família inteira estava contra ela. Ninguém a ajudava, pelo contrário, todos estavam lucrando com essa situação. E o abuso psicológico dela continuava. Britney era forçada a tomar remédios constantemente, mesmo sem ela precisar. Isso que é o foda, cara. Ela tomou um monte de bagulho químico que ela nem precisava tomar, que com certeza causou danos permanentes nela. Só nessa parte, ela foi afastada dos filhos, não tinha controle sobre sua carreira e não podia nem dirigir um carro sem autorização. Mesmo vivendo como praticamente uma prisioneira, Britney ainda tinha acesso às redes sociais. Ela não podia falar abertamente sobre o que estava acontecendo, mas começou a soltar algumas pistas. Um dia, em uma entrevista, ela mencionou algo sobre a sua situação, mas sem deixar muito claro. Na época, ninguém levou muito a sério e até fizeram piada sobre isso, mas algumas pessoas notaram que havia algo estranho. Então começaram a fazer isso aqui na internet. Britney, se você estiver em perigo, deixa um pedaço de pão no chão. Pouco tempo depois, Britney postou um vídeo e lá no fundo dava pra ver um pedaço de pão no chão. Aí tipo, ficaram, caralho, isso é coincidência, não é possível. E aí surgiu outro negócio. Britney, se você realmente precisa de ajuda, use um laço verde, alguma coisa assim, não lembro, foi algo assim. E adivinha, no próximo vídeo, Britney apareceu com um laço verde no cabelo. Tipo, cara, que bagulho bizarro, né? Parece um filme de terror, sei lá, cara. Quer dizer, era um filme de terror, né? E a essa altura já não era mais coincidência. Britney estava sendo forçada a viver daquele jeito. E aqueles pequenos sinais eram a única forma dela se comunicar com o público. Essas mensagens com esses enigmas deixaram as pessoas preocupadas. Então, um movimento chamado Free Britney começou a ganhar força. Desde 2012, havia indícios que Britney ainda era controlada pelo próprio pai e que sua vida não era realmente dela, mas ninguém dava muita atenção para isso. Só que agora, com cada vez mais pessoas percebendo que havia algo errado, a campanha se tornou gigante. Fãs, celebridades e até mídia começaram a questionar por que uma mulher adulta, milionária e capaz de trabalhar estava sendo tratada como uma criança incapaz. A pressão ficou tão grande que em 2021, Britney finalmente conseguiu levar o seu caso à justiça. E em 2021, após quase uma década vivendo como uma prisioneira, Britney Spears finalmente foi ouvida nos tribunais. Ela revelou tudo, como era forçada a trabalhar sem receber o que merecia, como era obrigada a tomar remédios contra sua vontade e como a sua família a explorava. A verdade veio à tona. E depois de anos de luta, Britney Spears finalmente conseguiu sua liberdade. A conservatorship foi encerrada. Depois de tanto sofrimento, Britney era finalmente uma mulher livre. Cara, de todos os casos que eu citei no vídeo, esse aqui com certeza é o mais triste, mano. Puta merda, dá muita dó, mano, dá muita dó. Ai, quase que eu esqueci.
teve a perseguição dos paparazzi dela ainda, cara. Essa perseguição da mídia e dos paparazzis foi um dos aspectos mais cruéis da vida de Britney Spears. Os paparazzis a seguiam de forma obsessiva, tipo, cara, ela parecia um animal, quer dizer, os caras pareciam um animal, sabe, mano? Tipo, era algo, tipo, assustador mesmo, os caras literalmente assediavam ela. Até tem uma imagem bem triste, uma imagem bem marcante, que é uma foto dela chorando enquanto segura seu bebê no colo, enquanto tá completamente cercada por fotógrafos. É, cara, muito triste. Eu acho que, mano, com certeza é o caso mais triste desse vídeo. Diferente dos outros casos, cara, parece que ela não teve um final muito feliz, sabe? Sei lá, cara, eu vejo as últimas postagens dela, mano, tipo, claramente, pelo menos pra mim, ela não tá bem, sabe? Tipo, parece que ela ainda tá bem afetada, bem não, muito afetada, tipo, olha isso, cara, tipo, caralho, mano, o que esses caras fizeram com ela, mano? Destruíram a saúde mental dela, mano, olha isso, cara. E de novo, eu não sei se é achismo meu, eu não sou um grande fã dela, eu não acompanho ela muito, mas pelo que eu vi nas minhas pesquisas aqui, cara, parece que, tipo, ela tá bem abalada, sabe? Tipo, os caras conseguiram destruir o psicológico e a vida dela legal. Isso é louco, mano. Essa mina se fudeu a vida inteira. Inclusive, um bônus pra vocês, ela também aparece no South Park. E é lógico que eles fazem piada dela, eles zoam com a cara dela, porque senão não seria South Park, né? Mas nesse episódio que ela aparece, ela é tratada como uma vítima e também dá muita pena dela lá. E nessa época, tava todo mundo achando que ela ia, tipo, acabar não querendo viver mais, sabe? Tipo, que ela não aguentava mais. E nesse episódio de South Park, ela faz isso, cara. Nesse episódio, ela decide dar uma de Kurt Cobain e, bom, vocês sabem, né? Pra vocês verem o quão feio tava a situação. I've got a better idea. You do? Yeah. No! Agora temos a Lindsay Lohan. Essa ruivinha foi uma das maiores ícones adolescentes dos anos 2000. Só de olhar pra ela me bate uma puta nostalgia. Porém, a vida pessoal de Lindsay sempre foi caótica, com muitos altos e baixos, principalmente por causa da sua família. Desde cedo, Lindsay sempre enfrentou problemas familiares. Seu pai, Michael Lohan, era um alcoólatra e frequentemente se envolvia em brigas com a sua mãe, Dina Lohan. A separação dos pais ocorreu enquanto Lindsay ainda era muito pequena, mas isso não impediu que ela seguisse com a carreira de entretenimento. Com apenas 11 anos, fez sua estreia nos cinemas estrelando Operação Cupido, um filme de 1998, e meio que foi um sucesso imediato, sabe? Enquanto sua carreira decolava, sua vida pessoal continuava a ser marcada por problemas familiares. Seu pai chegou a ser preso durante as gravações de Operação Cupido. O primeiro filme que ela estava fazendo, o seu pai foi preso. Bom, isso apenas adicionou mais estresse na infância dela. Mesmo assim, Lindsay não parou. Começou a atuar em diversos filmes adolescentes de grande sucesso, como Uma Sexta-feira Muito Louca e Confissões de uma Adolescente em Crise. Esses filminhos bobinho que passava na sessão da tarde, porra, mano, era daorinha, hein, cara, eu não vou mentir, mano, era legal de ver. Mas sua verdadeira explosão de carreira veio em 2004, com o icônico filme Meninas Malvadas. E uma curiosidade aqui que ninguém quer saber, eu gosto não ironicamente desse filme. Pois é, cara, um filme feito pra menininha e eu gosto, não sei porquê, eu gosto, cara, ironicamente eu gosto. Esse filme foi um fenômeno cultural e até hoje ele é lembrado como um dos maiores sucessos do cinema teen. Sendo assim, Lindsay estava destinada a ser uma grande atriz. Afinal, nessa época ela estava muito popular e os filmes, cara, todo mundo gostava dos filmes. Inclusive e eu acho que foi dela que nasceu minha paixão por ruivas. Mas voltando, ao mesmo tempo que a fama crescia, os problemas pessoais ficavam maiores. O peso da fama, a pressão da indústria e os conflitos familiares começaram a cobrar seu preço em 2005, ano que eu nasci, olha só. Lindsay foi hospitalizada aos 19 anos por exaustão. Você não entendeu errado. Hospitalizada de exaustão aos 19. A rotina frenética de gravar filme, eventos e compromissos, combinada com a falta de uma base familiar estável, fez com que ela começasse a ter problemas de saúde. E assim, a família dela não é boa realmente, porque recentemente o seu pai foi preso novamente por agressão contra uma das suas ex-namoradas.
e sua mãe, Dina, também teve problemas com a lei, sendo presa por dirigir embriagada. Depois de anos trabalhando sem parar desde a infância, ela começou a frequentar muitas festas e boates, tentando aproveitar uma liberdade que nunca teve quando era mais nova. Mas essa tentativa de se desligar da imagem de boa moça da Disney rapidamente se transformou num ciclo perigoso. Aos 21 anos, idade mínima para beber nos Estados Unidos, inclusive, ela já estava internada em uma clínica de reabilitação pela primeira vez. Isso mostra quão rápido sua vida estava desmoronando. Ao invés de curtir essa fase da vida de maneira saudável, Lindsay já estava lutando contra seus vícios e o peso da fama. Mas mesmo assim, ela continuava atuando e sendo chamada para grandes produções. E o problema é que em Hollywood, festas e drogas muitas vezes andam lado a lado. E Lindsay não resistiu à influência das pessoas ao seu redor. Segundo ela, a primeira vez que usou foi por pressão de terceiros. Mas depois disso, a coisa desandou. Ela passou a usar de forma excessiva, não mais só para curtir, mas para lidar com seus problemas pessoais e causas ao seu redor. Em 2007, ela foi presa por dirigir sob efeito de substâncias, e a justiça determinou que ela cumpriria a pena em uma clínica de reabilitação, mas não demorou muito para que ela fosse flagrada novamente, dessa vez com coca no carro, se é que você me entende, o que piorou ainda mais sua situação judicial. Nos anos seguintes, Lindsay Lohan se tornou figurinha carimbada nos tribunais. Entre idas e vindas na reabilitação, ela faltava a encontros obrigatórios e continuava sendo flagrada em situações polêmicas. Em 2010, a justiça perdeu a paciência e determinou que ela cumprisse 90 dias dentro da prisão. Mas as coisas não pararam por aí. Em 2011, Lindsay foi acusada de roubar um colar de uma joalheria. As câmeras de segurança registram um momento em que ela simplesmente coloca a peça no pescoço e sai andando como se fosse dela. O caso foi um dos momentos mais baixos de sua carreira, transformando sua imagem de atriz talentosa para garota problema. O que antes era uma carreira promissora, agora se resumia a manchetes sensacionalistas, a fotos dela saindo de tribunais ou boates, parecendo cada vez mais distante da estrela que conquistou Hollywood nos anos 2000. Lindsay Lohan pagou um preço alto por seus escândalos. Sua carreira, que antes era promissora, começou a desmoronar porque nenhum estúdio queria arriscar contratar uma atriz com histórico de problemas. Como eu falei antes, estava todo mundo falando sobre isso e ela estava sendo bem polêmica, sabe? Os produtores conversavam entre si e chegavam à mesma conclusão: trabalhar com a Lindsay era sinônimo de dor de cabeça. Além disso, os paparazzis não davam trégua. Cada saída dela era registrada. Cada deslize virava manchete. Uma das fotos mais icônicas desse período é da noitada caótica, que simboliza bem o que a mídia vendia sobre ela na época. Inclusive, essa foto aí tá a Britney Spears do lado dela. Olha aí, ó, olha aí. Ó. Mas, infelizmente, essa não é uma foto de noite de noitada. Elas estavam indo pro shopping e a Lindsay Lohan começou a ser parada por paparazzis. Então, para fugir, ela se jogou no carro da Britney. Em 2014, cansada dessa perseguição, Lindsay tomou uma decisão bem radical. Se mudou para Dubai. O motivo? Lá existe uma lei que proíbe paparazzis, garantindo a ela um pouco de privacidade que nunca teve nos Estados Unidos. Isso só reforça o quanto esses fotógrafos realmente afetaram sua vida, a ponto dela escolher mudar de país para fugir deles. Cara, aqui nesse momento, tipo, várias pessoas já se perguntavam, cara, o que será que aconteceu com a Lindsay Lohan, né? Porra, ela fazia aqueles filminhos tão gostosinhos de assistir e nunca mais voltou, né? O que será que aconteceu com ela? Bom, mesmo em Dubai, Lindsay se envolveu em algumas polêmicas, incluindo uma briga com o namorado e outras situações que deram o que falar. Mas em 2020, depois de anos afastada, ela finalmente decidiu tentar um retorno para Hollywood. Em 2022, lançou o filme Uma Quedinha de Natal, que recebeu uma boa recepção do público. Filme da Netflix, inclusive. E nesse aspecto, porra, mano, ela é braba, né? Ela sempre dá uma segunda chance pra esse tipo de atores. Apesar de não ser uma grande produção, o filme provou que ainda havia espaço para a Lindsay na indústria. E obviamente, a Lindsay Lohan ficou muito feliz, porque em qualquer entrevista que ela ia, ela sempre falava que o sonho da vida dela, que é meta dela, era voltar a atuar. O sonho dela era voltar a fazer filme. E sua vida pessoal também deu uma guinada positiva. Entre 2023 e 2024, ela se tornou uma mãe, um momento importante para sua trajetória. Agora, aos poucos, ela está retornando sua carreira. Depois de tantos altos e baixos, parece que Lindsay finalmente está encontrando um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. E sinceramente, que bom, cara, que bom.
Ela fazia ótimos filmes e, mano, ela tinha um talento muito foda. Ela ainda tem, né? Tomara que ela volte, mano. Inclusive, ela fez alguns comerciais com o tema Garotas Malvadas. Apareceu aquela moreninha lá também, aquela loirinha zoiudinha lá. Pô, mano, foi foda, cara. Muito nostálgico, muito foda, tá? Tomara que essa ruivinha volte, cara. Afinal, ela tem um grande talento, né? E também, ela era uma das minhas paixões quando eu era menor, cara. Sério, eu era apaixonado nessa ruivinha. Ainda sou, né? E bom, mano, 4 vídeos, sei lá, acho que 3, né? 3 vídeos seguidos com duração longa pra caralho. Esse aqui tem 40 minutos. Cara, sério, eu tô desgastado, tá? Mano, eu editei esse vídeo que nem um arrombado. 3 vídeos seguidos com uma duração grande. Sério, mano, eu tô muito fudido, cara. De verdade, eu tô muito cansado. E olha só, 65 mil otários, quer dizer, inscritos. Mano, de verdade, muito obrigado. Eu espero de verdade que a gente consiga chegar a 100 mil inscritos até o fim desse ano. Eu sei que é um sonho difícil pra um canal falido que nem o meu, mas é minha meta. 100 mil otários me seguir, quer dizer, 100 mil inscritos me seguindo. Um salve pra todo mundo que eu tô devendo um salve. Tô deixando aí passar. Se você quiser um salve, é só você me seguir no meu Instagram. É só você me seguir, me mandar mensagem. E cara, é isso. Cara, eu tô louco pra encerrar esse vídeo, porque vou ter que editar essa bosta aqui depois. E sério, mano, vai dar muito trabalho, mano. 40 minutos de vídeo? Tá maluco, cara. Então, rapaziada, Matheus, ou melhor, Teuso, se despedindo. Não aguento mais fazer vídeo longo. Eu acho que vou pegar uma arma e dar um tiro na minha própria cabeça.